E aí, gente, quinta-feira vamos falar um pouquinho do time do Grêmio que deve jogar sábado contra o Sportivo às 6 horas da tarde e que deve ser o mesmo time na terça-feira no jogo de volta lá no Equador, lá em Quito, a 2.800 metros, o jogo da volta da pré-Libertadores contra o Ayacucho. É sobre esses assuntos que a gente fala agora, aqui nessa Hora de Grêmio. Os guris vão para campo. Breno deve ser o novo titular do Grêmio. Vamos falar sobre tudo isso agora, aqui nessa Hora de Grêmio. Falando de Grêmio no YouTube. Solta a intro. Gente, quinta-feira. Vamos falar um pouquinho de Grêmio, a gente ainda não se viu hoje aqui ainda no YouTube, né? Vamos falar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho do resumo do dia do Grêmio. Vamos dividir o resumo do dia em 2 vídeos. Nesse vídeo a gente vai falar do jogo de ontem da Libertadores, que o Grêmio ganhou e ganhou muito bem, 6-1 contra o fraco Ayacucho. O Grêmio praticamente garantiu a sua vaga para a próxima etapa da pré-Libertadores. E por causa dessa goleada, o Grêmio vai dar descanso aos titulares e vai viajar lá para o Equador, lá para Quito, a 2.800 metros com os meninos. A gente ainda não sabe se o Renato vai ou nem o Renato vai também. A gente vai ficar sabendo isso mais lá no final de semana. Gente, o Grêmio ganhou bem ontem e o Renato deu uma entrevista muito boa. Sim, o Renato deu uma entrevista muito boa. Quando saiu a escalação do Grêmio para o jogo de ontem, veio as críticas já, né? Veio as críticas porque o Vanderlei estava escalado, porque o Paulo Miranda estava escalado, porque o David Braz estava escalado. E daí, depois do jogo, veio a resposta do treinador. Renato Gaúcho disse a seguinte coisa na sua entrevista, e foi muito bem, ele acabou me convencendo que ele realmente não deveria ter colocado nenhum dos 3 meninos que a gente estava pedindo. Nem Breno, nem Juan, nem Rodrigues. Talvez Rodrigues até sim, porque o Rodrigues já está mais acostumado no time principal. Renato disse assim: se eu coloco o menino para jogar e ele falha num jogo de Libertadores, ele já se queimaria. E o Renato tem razão. O que o Renato quis dizer? O Renato quis dizer que se ele coloca o Breno para jogar e o Breno falha, assim como o Vanderlei falhou novamente, o menino iria se queimar. E ele já depois disso, ele diz assim, e já vou adiantar para vocês: Breno no próximo jogo é titular. Pois bem, gente, depois dessa entrevista, agora a gente fala do próximo jogo. Grêmio e Sportivo, Sportivo e Grêmio pelo Gauchão no sábado, 6 horas da tarde, lá em Bento Gonçalves. Pois bem, esse time do Grêmio que vai a campo pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho, lembrando que o Grêmio jogou apenas um jogo do Campeonato Gaúcho, que foi a vitória de 4-1 contra o Brasil de Pelotas na Arena. Pois bem, o Grêmio vai pegar o Sportivo com o time reserva e será o mesmo time que vai jogar lá no Equador na terça-feira, o jogo de volta contra o Ayacucho. Gente, o time do Grêmio contra o Sportivo deve ser muitos meninos, e daí finalmente a gente vai poder ver alguns meninos em campo. Vamos poder ver se realmente eles estão prontos. E o primeiro deles é Breno. Sim, Renato informou e a gente já tinha informação. Breno será o titular. E aí vem a questão: Breno joga contra o Sportivo, joga contra o Ayacucho e deve seguir no gol, porque o Vanderlei está queimado, Paulo Vitor está queimado. E outra, Paulo Vitor e Vanderlei estão de saída. Sim, os dois devem deixar o time do Grêmio. Claro, a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo que a gente tem à frente, depois que a gente terminar esse. Mas sim, Paulo Vitor e Vanderlei são assuntos de um próximo vídeo, mas eles irão deixar o Grêmio. Bom, Breno deve ser o titular do Grêmio a partir do próximo sábado.
e o seu reserva imediato deve ser Adriel, mais um goleiro da base. Os dois, ambos com muito potencial. Vamos para a seguinte lista, vamos aos jogadores que devem iniciar o jogo contra o Sportivo e que devem ser os mesmos que devem jogar lá no Equador, lá em Quito, contra o Ayacucho, o jogo da volta, que o Grêmio goleou 6-1 na Arena e podemos dizer que já está classificado. Gente, Grêmio contra o Sportivo deve ser Breno, Wanderson, sim, o Wanderson deve ser um desses jogadores que não vai ganhar folga, porque o Wanderson assumiu a titularidade há pouco tempo, é menino e precisa jogar para ter continuidade. Então, Wanderson vai para o jogo. Rodrigues e Juan devem ser a dupla de zaga. Outro que não deve ganhar folga, mas esse por lesão. Sim, Diogo Barbosa deve ganhar folga. Cortez não. Por quê? Porque o Guilherme Guedes ainda está machucado e deve ser o Cortez no jogo. Ou o Diogo Barbosa, a gente não sabe qual dos dois. Mas deve ser o Cortez, porque o Diogo Barbosa vinha de muitos jogos. O Cortez também atuou bastante, mas eu acho que deve ser o Cortez na lateral esquerda. Inclusive ele vai ser o capitão do time, eu acho. No meio campo, a volta de Darlan. Darlan deve ser outro que não deve ter folga e vai para o jogo. E ao lado dele, o tão pedido Lucas Araújo. Sim, a dupla de volantes vai ser composta por Darlan e Lucas Araújo. E à frente deles, outro que também não deve ter folga, porque está começando agora a ser titular absoluto. Ele ainda está entrando no time e ele deve jogar. Estamos falando do chileno César Pinares, mas ainda não temos confirmado se o Pinares vai para o jogo. A tendência é que sim. Se ele não for para o jogo, o titular será Pedro Lucas. E lá na frente, Ferreirinha é outro que não ganhará folga, vai seguir jogando, porque vai assumir a titularidade agora. O PP está recuperando de lesão, já está vendido, é natural que o Ferreira assuma a titularidade. Ele é o dono da camisa 11 agora, inscrito com a camisa 11, vai atuar com a 11 ao longo do ano. Então o Ferreira vai para o jogo. Lá na frente, Churin está machucado, cerca de quase 2 meses fora. Diego Souza, esse sim, será preservado, ganhará folga. Ricardinho vai ser o homem de referência. E do outro lado, Gui Azevedo. Então, time do Grêmio para o Sportivo, que deve ser o mesmo lá no Equador. Breno, Wanderson, Rodrigues, Juan, Cortez. Darlan, Lucas Araújo, Pinares ou Pedro Lucas. Ferreira, Ricardinho e Guilherme Azevedo. Esse é o time do Grêmio que vai pegar o Sportivo, que vai jogar o jogo da volta contra o Ayacucho lá no Equador. Vamos torcer para que esses meninos entrem muito bem. Estou torcendo muito para que o Breno vá muito bem, para que o Juan se firme, para que o Darlan volte a jogar bem e mostre para o Renato que ele tem que ser mais aproveitado, e para que o Lucas Araújo, que ficou a temporada toda sendo relacionado para os jogos, mas que não entrou nunca. Vamos torcer para que o Lucas Araújo olhe para o Renato e mostre para o Renato e diga: olha, eu estou aqui, eu preciso jogar. Vamos torcer para que isso aconteça. Se o Pinares continuar, vamos torcer para que ele continue jogando bem. Ele jogou muito bem contra o Brasil de Pelotas e ontem distribuiu o jogo, jogou carteando, jogou muito bem o chileno. Se não for ele, for o Pedro Lucas, vamos torcer para que a joia da base tricolor entre e consiga conduzir o meio-campo do Grêmio. E lá na frente, vamos torcer para que Ferreira, Ricardinho e Gui Azevedo façam gols, que atuem bem, para que eles comecem a cavar uma vaguinha nesse time também. Gente, esse foi o vídeo falando da repercussão da entrevista do Renato ontem pós-jogo. Uma entrevista muito boa, por sinal, onde ele falou que preservou Breno principalmente porque o goleiro poderia falhar e poderia se queimar. Tá certo, Renato? Eu no início, quando eu vi a escalação, eu critiquei, mas depois eu acabei concordando com o treinador. Fez certo o Renato, porque o Vanderlei voltou a falhar, se queimou novamente e agora deve estar de saída do clube também.
Paulo Vitor e Vanderlei podem estar saindo. Os goleiros do Grêmio serão Breno e Adriel. O Grêmio deve ir atrás de um goleiro. Temos informações sobre isso também. É para um próximo vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like. Compartilhe o vídeo que é muito importante. Se você não é inscrito lá no nosso Instagram, se você não segue a nossa página, segue lá também, dá aquela moral. É muito fácil, tá passando aqui embaixo. @HoraDeGrêmio, segue lá. No Twitter, @HoraDeGrêmio também. Dá essa moral pra nós, que a gente tá precisando. Valeu, gente. Um abraço a todos. Essa foi essa Hora de Grêmio falando de Grêmio no YouTube. Valeu. Fui!